Salve galera, tá de volta o canal Camisa 4 de Sérgio Ried, hoje para falar sobre a primeira rodada das quartas de final da Champions 2024-2025. Tivemos 2 jogos na terça-feira e 2 jogos na quarta-feira. Na terça-feira, o Arsenal ganhou do Real Madrid por 3-0 e o PSG derrotou em Paris o Aston Villa da Inglaterra por 3-1. Nesses 2 jogos, eu acho que vai destacar, no jogo do Arsenal, os 2 golaços de falta feitos pelo Declan Rice. Um gol à la Roberto Carlos, batendo por fora da barreira, a diferença foi que foi de perna direita, Roberto Carlos batido de perna esquerda, mas uma bola que fez uma curva incrível por fora da barreira e entrou no canto do Courtois. E o segundo gol, ele bateu na gaveta, no ângulo, uma bola assim meio reta, chapada, eu diria que no estilo de Juninho Pernambucano. Quem vê esses 2 gols deve pensar que o Declan Rice faz muitos gols de falta, mas por incrível que pareça, esses 2 gols dele contra o Real Madrid foram os primeiros 2 gols de falta da carreira do Declan Rice. Ele é o cara das bolas paradas do Arsenal, especialmente escanteios e faltas do lado da área, para levantar a bola para os atacantes e zagueiros que estão na área adversária. Mas gol de falta assim ele nunca tinha feito. Imaginem se ele tivesse o costume de fazer. E o PSG confirmou o favoritismo, ganhou do Aston Villa, e a tendência agora na rodada de volta é que Arsenal e PSG façam uma semifinal sensacional. Os 2 times estão muito bem na Champions. Na outra chave, o Barcelona ganhou do Borussia Dortmund de 4-0 e o Bayern de Munique perdeu em casa para a Inter de Milão por 2-1. Então o Bayern de Munique foi o único time que perdeu em casa. Aliás, a casa dele, que vai ser a casa da final da Champions, na Allianz Arena, lá em Munique. Então perdeu e vai ter que reverter o resultado fora de casa em Milão. Não é impossível, especialmente para o Bayern de Munique, que é um time com um elenco fortíssimo, com tradição na camisa, que já ganhou muitas Champions. Então eu diria que é o jogo, dos 4 jogos ainda que restam, das quartas de final, que está mais aberto, a chance do Bayern ganhar. Mas o Inter joga pelo empate, joga em casa, e o ponto forte dos times de Milão em geral, da Itália, o Inter, o Milan e a própria Juve, que é de Torino, eles são times que têm sempre defesas muito fortes. E no outro jogo, o Barcelona goleou sem piedade o Borussia Dortmund, podia ter sido muito mais que os 4-0, mais uma grande atuação do Rafinha, que fez um gol quando a bola já ia entrar, muita gente falou que ele roubou o gol do seu companheiro, o zagueiro Cubarsí, que tinha desviado a bola para o gol, mas ele tocou antes da bola passar a linha, então o gol foi dele, e deu 2 belas assistências, uma para o Lewandowski de cabeça, que o Lewandowski também completou de cabeça, e depois deu um passe milimétrico, bem açucarado para o Lamine Yamal. Aliás, esse ataque do Barcelona com Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha está encantando a Europa, jogando muita bola. E além disso tem o Pedri no meio de campo, também o Frank de Jong, que estão comendo a bola, jogando demais. Eu diria que passe quem passar do jogo Bayern de Munique e Inter de Milão, o Barcelona vai ser favorito na semifinal. E aí a final da Champions, no meu palpite, vai ser Barcelona contra PSG ou Arsenal. Acho que os 2 times aí são muito bons, mas o PSG está conseguindo jogar um futebol realmente muito bom, muito eficiente, também bonito. Aliás, esses jogos de quarta de final tiveram muitos gols bonitos. Os gols do PSG foram maravilhosos. O gol do Lautaro Martinez, da Inter de Milão, contra o Bayern de Munique, de trivela, foi lindíssimo. E o Barcelona fez vários gols coletivos também muito bonitos. Enfim, a Champions está caminhando já para o seu final, para chegar na semifinal e depois na final. E o Rafinha segue como artilheiro da Champions, e diria que ainda um grande candidato a ser pelo menos o melhor jogador da Champions League. Depois, para escolher o melhor do mundo, eu acho que vai contar também
o desempenho dos atletas no Mundial de Clubes, que vai acontecer entre junho e julho nos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar, né? Se não for o Rafinha, o melhor da Champions, o Lamine Yamal corre por fora, assim como o Lewandowski e também o Pedri. E se o PSG, por acaso, for o campeão da Champions, aí eu acredito que um jogador do PSG será escolhido como o melhor. E os maiores candidatos, na minha opinião, são o Dembélé, o Vitinha e o goleiro Donnarumma. Vamos acompanhar o que vai acontecer então na rodada de volta das quartas de final, e o canal vai estar acompanhando para vocês aqui e destacando sempre o desempenho dos brasileiros. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.